Oi, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, aula de soros e vacinas, aula 1. Tcharam, olha aqui, ó, que bonitinho com a gente, dando aquela dormidinha. Meus amores, pra ti que é do terceirão, isso é só uma revisão, tá? A gente já viu tudo sobre vírus, sobre bactérias, ainda a gente vai falar sobre as doenças bacterianas, as DSTs, ou hoje em dia chamadas de IST, infecções sexualmente transmissíveis de bactérias, nesses próximos vídeos. Mas antes, uma coisa fundamental, principalmente para o vestibular e no momento que a gente vive. A gente vive num momento de pandemia, de isolamento, em que a nossa grande esperança é que a ciência rapidamente desenvolva uma vacina contra a Covid-19, contra o vírus, o coronavírus, que está aí fazendo com que a nossa vida esteja totalmente alterada e muitas pessoas estejam padecendo nos hospitais e tudo mais. Então, o que a gente tem que pensar? O que é a vacina? Meu amor, a vacina sempre vai ser específica para cada doença, para prevenir, é uma profilaxia para prevenir cada vacina para cada doença. Existem vacinas contra doenças virais, contra doenças bacterianas. O que a gente tem que entender? A vacina, ela é constituída do vírus que ela quer defender, ou da bactéria, morto ou atenuado. Como a gente chama o invasor? Antígeno. Então, a vacina é feita do antígeno morto ou atenuado. Ana Lia, e por que eu vou colocar dentro de mim um antígeno, um invasor? Porque ele não está suficientemente ativo para te causar a doença. E tá aí a grande questão das pessoas que têm essa aula mais ou menos, ou que pegam e fazem campanhas anti-vacina, que nesse momento acredito que ninguém quer fazer essa campanha, né? Por quê? Porque entende, eu vou receber o vírus. Ele não tem condições de te fazer mal, mas tem condições de informar para o teu sistema de defesa que existe uma ameaça. Então, o que acontece? Vou receber lá a vacina da influenza, essa gripe que a gente já tem vacina, que começou agora as campanhas de vacinação para os idosos, professores, profissionais da saúde. Então, eu vou lá receber essa vacina. O que tem dentro da vacina? O vírus da influenza morto ou atenuado, o antígeno. Quando eu recebo essa vacina, o meu sistema de defesa entende, reconhece como um invasor em potencial. Quem é meu sistema de defesa? A gente tem três tipos de células no nosso sangue. Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que carregam o oxigênio, fazem a oxigenação do nosso corpo. A gente tem as plaquetas, que são fragmentos celulares que participam da coagulação sanguínea. E a gente tem os leucócitos, que são os também chamados de glóbulos brancos. Esses leucócitos existem vários, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que são células de defesa que participam de processos de defesa contra agentes infecciosos, contra bactérias, com a digestão, em processos de alérgicos. Só que dentro desses leucócitos existe um que se chama linfócito, um dos mais importantes de todos. Os linfócitos são os glóbulos brancos, leucócitos, que produzem anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa. Então, entendeu? A gente tem os leucócitos. Dentro dos leucócitos, a gente tem um tipo que se chama linfócito. E esse linfócito produz os nossos anticorpos. Anticorpos são proteínas. Vimos isso no primeiro ano. E para cada invasor, para cada antígeno, vai ter uma proteína específica. Então, o que é o linfócito? A célula que reconhece o invasor, vamos supor, numa vacina, que esse invasor não está ativo e ele vai produzir uma proteína específica, um anticorpo específico para matar aquele invasor. Cada invasor tem um anticorpo específico. É como se o linfócito fosse um soldadinho, ele reconhecesse o invasor e fosse lá e produzisse a proteína específica. Vamos supor, o vírus da influenza se mata com uma proteína tipo uma pedra. Isso é uma metáfora. Ele vai lá, produz aquela proteína específica e pá, atira. O vírus do sarampo é com uma faca. Ele vai lá, produz uma faca e esfaqueia, e assim sucessivamente. Então a vacina ela serve para informar antes do vírus ativo os teus linfócitos a possível ameaça, ele já prepara esses anticorpos e deixa lá guardadinho no momento
que o invasor real e ativo possa chegar. Para cada vacina, para cada doença, vai existir um tipo de vacina. É claro que existem vacinas combinadas na infância, com 2, 3 tipos de antígenos que vão defender contra 2 ou 3 doenças. Então, que fique claro, antígenos são os invasores. Nas vacinas, esses invasores, vírus ou bactérias, estão mortos ou atenuados. Anticorpos são as proteínas que vão produzir a defesa, que vão atacar os antígenos. Para cada antígeno tem um anticorpo específico. Quem produz esses anticorpos? As células linfócitos, que são um tipo de leucócito, um tipo de glóbulo branco. Fechou? Ai, Analia, mas por exemplo, eu não me vacinei contra a catapora e aí eu fiquei doente. Então, algumas doenças, elas entram no corpo, causam os sintomas até os nossos linfócitos terem tempo de produzir os anticorpos e combater. Você não vai pegar catapora 2 vezes porque é um vírus que não muta muito. Então você já fica com os anticorpos prontos e uma vez que você entra em contato de novo é como se você fosse vacinado. Ai, Analia, e a gripe? A gripe, ela muta muito o vírus da influenza. Então por isso que cada vez, uma vez por ano, tem que se tomar a vacina, porque o vírus em um ano passou entre tantas pessoas que aqueles anticorpos que tu tinha produzido devido à vacinação no ano passado já não vão fazer mais efeito e tu precisa ser vacinado novamente. Ai, Analia, e o Covid-19? Se foi feita uma vacina, eu vou tomar uma vacina e deu? Provavelmente não. Como ele é um coronavírus, que é muito parecido com outros coronas que já estavam em contato humano, pode ser que ele tenha uma taxa de mutação e que uma vez que a vacina seja elaborada, ela tenha que ser dada uma vez ao ano, é o que se espera. Mas tudo é novo a respeito desse coronavírus que causa o Covid-19. Covid-19 é a doença, coronavírus é o tipo de vírus que causa essa doença, tá? Então, meus amores, a vacina é o antígeno morto ou atenuado que serve para preparar os seus linfócitos para produzir os anticorpos. Analia, o que é a soroterapia? Não confunda soro, aquele soro que a gente toma para se hidratar quando tá mal por alguma outra doença, né? Com o soro imunológico. O soro imunológico é para determinadas doenças, não tem para tudo que é doença, assim como vacina não tem para tudo que é doença. O soro já é, por exemplo, assim, uma pessoa foi imunizada, já produziu os anticorpos, no plasma sanguíneo, que é a parte líquida, ficam esses anticorpos, a gente retira esse plasma das pessoas imunizadas e deixa guardadinho. Quando vem uma pessoa, por exemplo, com tétano, que não tem a vacina, a gente pega esses anticorpos já prontos, produzidos ou por uma pessoa, ou por um cavalo, ou por um coelho, que já foi imunizado, que tem os anticorpos, a gente pega esses anticorpos prontos e dá para a pessoa para combater. Então, a soroterapia já é um anticorpo pronto, provindo de um outro ser vivo que já os produziu. E a vacina são os antígenos para os nossos anticorpos poderem, para que a gente produza os nossos anticorpos. Aqui nesse esqueminha que vai estar ali, esse slide aqui é o slide de bioquímica na parte de proteínas, já que anticorpos são proteínas, pelo amor de Deus. Eu sempre pergunto isso, o que é um anticorpo? E a pessoa me diz que é uma célula de defesa, é uma proteína. A gente tem aqui nesse gráfico, olha aqui a nossa companheira Corujita. A gente tem nesse gráfico bastante interessante. A maioria das vacinas, principalmente as que se dá na infância, elas precisam de 2 ou 3 doses, porque a gente dá um primeiro momento uma quantidade de antígeno para o organismo e ele vai produzir uma taxa de anticorpos, mas não suficiente para combater o invasor real. Então, depois de um determinado momento, a gente inocula uma segunda vez esse antígeno morto atenuado para que tenha uma resposta secundária para que a pessoa seja realmente imunizada. Muitos, por exemplo, da hepatite, são 3 doses para hepatite B da vacina. Se você toma a primeira, toma a segunda e não toma a terceira, muitas vezes você não vai criar os anticorpos necessários, reais, para combater o vírus quando entra em contato com vocês. Há muitas vacinas, gente, a maioria das nossas vacinas são eficazes, mas às vezes determinadas campanhas de vacinação, a pessoa foi vacinada contra hepatite e ainda assim entra em contato com o vírus e desenvolve a doença. Da tuberculose também. Evita a grande parte dos casos, mas pode acontecer de você ter sido vacinado por alguma
para prevenir alguma dessas doenças e acabar desenvolvendo. E esses aqui, gente, são os tipos, os tipos de imunização, que é muito importante. A imunização ativa natural é quando o antígeno entrou em contato comigo, eu desenvolvi os anticorpos devido à presença do antígeno que me fez ficar doente. Por que é ativa? Porque eu produzi esses anticorpos. E por que é natural? Porque foi naturalmente, eu contraí a doença, eu fiquei doente, né? Tipo, o sarampo se eu não fui vacinado. Aí eu peguei o vírus, meu sistema de defesa, meus linfócitos produziram os anticorpos, eu não vou ficar mais doente de sarampo, mas eu tive que passar pelo sistema, né, da doença. Imunidade ativa artificial. Desculpa aqui, a vizinhança que não está respeitando a quarentena, pelo amor de Deus. Fica no isolamento. Eu vou no supermercado comprar uma vez na vida, outra na morte, as coisas essenciais. O que tem gente na rua me apavora. A imunidade ativa artificial é através da vacina profilaxia. Profilaxia é prevenção. Tu dá o antígeno morto ou atenuado para o teu sistema de defesa conseguir produzir os anticorpos antes do vírus em específico ativo entrar em contato contigo. Imunidade passiva natural é quando a pessoa já recebe os anticorpos naturalmente, no caso do aleitamento, a amamentação. Por que é tão importante a mãe amamentar os seus filhinhos? Porque o filho e a mãe é quase uma conexão mesmo depois do parto. A mãe produz os anticorpos que através do leite materno vai dar para o seu filho. Por isso que até os 6 meses de idade a criança tem que tomar leite materno para receber os anticorpos e ficar imune a todas as ameaças bacterianas e virais que a gente tem em contato, né? Então, além da vacinação, é claro, mas o aleitamento materno é fundamental. Uma criança que amamenta até os 6 meses de idade, ela vai ser bem mais resistente a muitas doenças do que a que não teve essa oportunidade. E a imunidade passiva artificial é com a soroterapia, quando eu já recebo os anticorpos de algum animal, ou o coelho, ou o cavalo, ou um outro ser humano que foi imunizado. Poucas doenças existe a possibilidade de soroterapia. E agora aqui uma pessoa buzina na nossa aula. E para terminar, gente, vamos pensar o seguinte, nós não podemos esquecer que a gente tem a capacidade de ter a prevenção da maior parte das doenças através da vacinação, ok? Então a gente tá aí torcendo que a vacina contra a Covid-19, o coronavírus, né, seja desenvolvida o quanto antes. E uma coisa bastante curiosa e bastante importante aqui pra gente: o SARS, que é uma doença, que é a síndrome respiratória grave, né, que já matou em 2003, 2004 muitas pessoas, ela é assim, ó, ela é bem mais perigosa que o Covid-19, só que ela não tem essa capacidade de transmissão tão rápida que nem é o coronavírus do Covid-19. Então, o que acontece? Os cientistas do mundo todo já estavam pesquisando uma vacina para o SARS. E 80% do coronavírus é parecido com o vírus que causa o SARS. Então, eles partiram dessa vacina que já estava em desenvolvimento para começar, depois que desvendaram e mapearam o genoma, o RNA do coronavírus, que é um RNA positivo, depois a gente pode falar sobre isso, eles já começaram a partir daí, continuaram os estudos. Só que, claro, com bem mais dinheiro e muitos países estão pesquisando. Quanto antes, a vacinação, gente, é fundamental e é sempre uma aposta para o vestibular, porque assim, ó, é o caminho que a gente tem para combater a maior parte das doenças que assolam o mundo e rapidamente tomara que quando a gente menos espere, a Covid-19 tenha uma vacinação e a gente possa se sentir seguros e sair por aí, tá bom? Beijo, gente, até a próxima, nos vemos aqui.